Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Como foi o louvor para vocês? Eu espero que vocês tenham conseguido, a tocar realmente nos Santos dos Santos. Amém? Então, nós vamos estar falando hoje a última palavra dessa série, Minha Nova Identidade em Cristo. Nós já tivemos 3 ministrações sobre identidade. E eu quero crer que você já tenha entendido ou compreendido a sua identidade em Cristo Jesus. Se não, hoje, no fechar dessas palavras, eu quero crer que Deus estará trazendo, através da minha vida, um entendimento, uma concretização, para que realmente a nossa vida possa ser mudado para a glória do Senhor. Eu gostaria de pedir para que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Eu gostaria de ir lendo e você, quando pedido, vai repetir comigo alguns versículos só. Ok? Então, o tema desta palavra é: qual o objetivo na nossa verdadeira identidade em Cristo? Qual é o objetivo da nossa verdadeira identidade em Cristo? Efésios 4, do 1 ao 16. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, Paulo está falando, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu gostaria que você repetisse isso: procurando aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Fala: Deus, Jesus, deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Repita comigo esse versículo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Repita comigo: para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, esses dons é para ajudar o corpo de Cristo a chegar à unidade da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Diga assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda sorte de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo,
do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. É muito interessante essa carta que o apóstolo Paulo escreve, né, à igreja. E provavelmente nós percebemos aqui que ele está falando de coisas assim muito rudimentares, né, na fé. E nós percebemos que ele pode estar escrevendo aqui para os recém-convertidos. Naquela cultura era de origem, né, pagã ou judaica, que enfrentavam e poderiam, esses novos convertidos, estarem sendo tentados a voltar a praticar as antigas práticas, ou os antigos hábitos que eles tinham. E o apóstolo Paulo ele veio nos lembrar de viver e de falar de algo muito importante. Existe um padrão de Deus. E esse vai ser a tônica da nossa palavra. Existe um padrão de Deus. E existe um padrão do mundo. E no fim dessa palavra eu quero crer que Deus estará falando no nosso coração. De onde nós estamos sendo realmente, ou nós estamos de uma forma sendo, como que é a palavra? Nós estamos influenciando onde nós vivemos, onde nós estamos, ou nós estamos sendo influenciados? Eu gostaria que você começasse a pensar nisso, a partir desse início dessa palavra. Existe um padrão dos céus, que todos nós sabemos, esse padrão está aqui, é a palavra de Deus. Existe um padrão, existe uma cultura do mundo. E nós temos visto essa cultura invadindo a nossa casa. Nós temos visto essa cultura invadindo as nossas famílias, invadindo os nossos filhos, invadindo a igreja. Sabe, com uma força terrível. Eu não sei se você tem percebido isso. Eu não sei se você tem percebido como a mídia tem tentado impregnar dentro das nossas casas, dentro dos nossos filhos, dentro do nosso lar, uma cultura mundana. E muitas vezes, por a gente estar ouvindo, né? Às vezes a gente solta algo que a mídia lança, ou na internet, ou na novela. Nós estamos falando como se isso fosse algo natural. E nós não pegamos a cultura, e nós não temos uma cultura. E a cultura que nós temos de amém, de glória a Deus, de está amarrado, eles estão falando de uma maneira pejorativa. Por quê? Porque o nosso padrão está muito fraco. A igreja teria que estar implantando um padrão tão forte que estariam sendo influenciados todos ao nosso redor. E o que nós temos visto é que o mundo, a cultura do mundo, o padrão do mundo, tem imprimido nas nossas famílias, na nossa casa, e é muito triste. E aqui o apóstolo Paulo ele vem advertindo a esta igreja que estava a novos convertidos. O temor dele é que eles teriam aceitado Jesus, eles teriam começado bem, mas que eles não tinham uma base. Aqui vai falar de unidade. Eles não tinham essa base para permanecer firme no padrão da palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos lembrar. Nós vamos falar. Com certeza, a cultura daquela época tinha um padrão muito forte. E com certeza o apóstolo Paulo ele estava temeroso de que aquele padrão poderia influenciar a vida da igreja, a vida daqueles novos convertidos. Mas eu quero que deixe bem claro nesta noite, objetivo bem claro nesta palavra, que eu estou vivendo um padrão de Deus, ou eu estou vivendo no padrão do mundo. Como eu vou saber que eu estou vivendo, em qual padrão eu estou vivendo? É muito claro, não é, meus irmãos?
É muito claro e nós vamos perceber que o apóstolo Paulo vai estar nos falando sobre isso. Por exemplo, por que nós entramos em tantas crises? Nós aceitamos Jesus, nós temos Deus, temos a certeza da salvação. Por que nós entramos em tantas crises? Por que muitas vezes a gente poderia estar correndo atrás dos novos convertidos, tendo um tempo maior com os novos convertidos, nós temos que estar tendo um tempo maiores com pessoas que já têm muito tempo de igreja. Por quê? Porque eles entraram em crise. Será que realmente nós, como igreja, sabemos qual é o padrão bíblico? Será que esses princípios tão simples, eles realmente é uma estrutura na nossa vida? Realmente aquilo que eu acredito, daquilo que eu acredito da palavra de Deus está sendo estrutura para a minha vida? Então nós podemos ver que muitos estão em conflitos com aquilo que Deus é ou não, com aquilo que a minha vontade, se é da minha vontade, está certo com a vontade de Deus. São tantas coisas que nós entramos em crises, né? Com aquilo se é da carne ou do espírito. E nesse capítulo 4 aqui, eu quero falar sobre 3 coisas, que são princípios fundamentais. Primeira coisa é a unidade da fé. A segunda é aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. E a terceira é a vida cristã na prática, vivendo de modo condizente com aquilo que Ele fez por nós. Nós vamos estar caminhando nessas 3 partes, sem esquecer que o tema central é a nossa identidade com Cristo. Mas que se esses princípios tão simples, tão básicos, não estiver fundado, firmado nos nossos corações, eles não vão ser sustento para tudo aquilo que nós vamos passar ou não. Eu quero que você repita uma coisa. Fala assim: eu não torno cristão vivendo a vida cristã. Entenda o que você falou. Eu não me torno cristão vivendo uma vida cristã. Ok? Agora repete. Mas eu sou exortado a viver uma vida cristã, porque sou cristão. Você percebe a diferença? O primeiro é que eu não me torno cristão vivendo a vida cristã. É mais do que isso, é muito mais do que isso. Mas eu sou exortado a viver a vida cristã, porque eu tomei a decisão de ser cristão. E é isso que vai fazer toda a diferença. Então, a primeira coisa, Deus tem um alvo e um projeto para a sua igreja neste mundo. O que você entende por esse projeto para a igreja? Nós temos algo a imitar. Não temos? Quem é? Cristo. Até cheguemos à estatura do varão perfeito. Para você é uma medida muito forte, muito fraca? Como é? Eu creio que é uma medida muito decisiva para nós como cristãos. É uma medida muito alta, mas que é possível. Há um versículo que diz que nós faríamos coisas maiores que Jesus fez. Se a Bíblia diz, é porque nós podemos. Mas nós só vamos conseguir a viver esta vida se realmente esses princípios estiverem arraigados, fortes, sustentando aquilo que nós cremos. Porque se não estiver, nós não vamos conseguir chegar a essa perfeição. No versículo 12, aí do capítulo 4, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora eu te pergunto, Deus quer que nós sejamos perfeitos? O que é que você acha?
Irmãos, tem alguém comigo? Sim. Mas nós vamos conseguir chegar a essa perfeição proposta por Deus quando nós tivermos entendimento da palavra. Quando nós tivermos entendimento desses princípios da palavra de Deus. A segunda coisa, quando esta perfeição, para que essa perfeição seja completa, primeiro é no entendimento da palavra, depois espiritualmente e depois moralmente. Aí esta perfeição que Deus muitas vezes é um desafio para nós como igreja, que nós vamos conseguir realmente quando essas três partes, e a primeira parte é muito importante, quando eu, na palavra, estiver firmado, quando eu não tiver dúvida de qual é a minha identidade celestial, quando eu não tiver dúvida dessa identidade, com certeza, já é um degrau que nós estaremos subindo para esta perfeição, para alcançar esta perfeição. Como isso deve acontecer, é outro assunto. Eu sei que de degrau a degrau a gente chega lá. Mas esse é o propósito de Deus para a igreja. E como se desenvolve esse propósito? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós lemos aí no versículo. Unidade da fé. Muitas vezes nós falamos que nós temos unidade. Mas nós esbarramos em algumas coisas e nós percebemos que a igreja não tem unidade em algumas coisas muito importantes. Nós vemos muitas outras seitas aí que eles têm unidade. Saiu uma coisa na internet da igreja de Satanás, colocou até em os grupos, né? Irmãos, são jovens, sabe? Mas esses jovens vestem tanto a camisa e eles sabem que eles estão ali adorando a Satanás. E eles têm um propósito e são alcançados. Por quê? Porque há unidade do querer, há unidade no pensamento. E eles trabalham afinco para isso. Eles trabalham normalmente como nós. As reuniões deles são de madrugada. Quando não podem, eles passam a madrugada toda. Porque eles têm um objetivo claro. E eles pagam caro para cumprir este objetivo. Então, quando fala de unidade, aqui é a unidade da fé, eu olhei no Aurélio e eu gosto muito de olhar algumas palavras, e fala que qualidade de ser um ou único. Existe um único objetivo. Quando nós chegamos, em várias partes do culto, que primeiro tem a oração, né, que nós oramos como igreja, nós temos o louvor, nós temos os dízimos e as ofertas, nós temos a palavra. Esse momento era um momento de uma intensidade muito grande. Eu não sei quando começa o louvor, quem está ou quando não está, porque é um momento que Deus realmente me toca. É um momento que eu quero fechar os meus olhos e não ver nada. Eu quero tocar no Senhor. Se nesse momento da oração, do louvor, a igreja tivesse essa entrega, todos irmãos, nós teríamos coisas tremendas só na hora do louvor. Só na hora do louvor haveria cura, haveria milagres, haveria salvação, haveria libertação. Se todos aqui estivessem assim com intensidade nesta adoração, se todos na hora de recolher os dízimos à oferta tivessem o mesmo entendimento,
o mesmo pensamento, o mesmo coração agradecido em devolver para Deus aquilo que é dele e ficar com aquilo que ele nos dá, nós teríamos também outro entendimento. Coisas maravilhosas aconteceriam. Então aqui ele vai falar sobre essa unidade da fé. Essa unidade da fé, ela é um dos tópicos, né? E ele vai falar até que cheguemos a esta unidade da fé. Então há um caminho porque, infelizmente, nós não entendemos o padrão bíblico desses assuntos também. Do que é uma adoração ao Senhor. Hoje pela manhã eu falei, Deus, olha, nós temos que ter um momento assim que eu possa sentir a tua presença. E eu tive que rasgar meu coração, porque a minha carne não queria muito, não. Tem isso? Você tem isso? Tem dia? Eu tenho muitos. Que eu tenho que ir para a presença de Deus e falar, Deus, meus olhos estão secos, a minha alma está seca, e eu preciso receber do Senhor. E olha que foi um tempinho bom, para eu poder sentir que realmente Deus falou comigo, Deus me tocou, que realmente eu pude perceber que naquele momento foi um momento muito intenso para com Deus. Então nós precisamos entender e chegar nessa unidade da fé que diz esse versículo. Agora presta atenção, existem princípios muito básicos que nós vemos o apóstolo Paulo falando com esses novos convertidos aqui. Ele estava falando o que esses novos convertidos, eles precisavam entender que Jesus Cristo é Filho de Deus. Isso nós sabemos de cor e salteado. Não é verdade? Ele estava preocupado que eles precisavam saber que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou no terceiro dia, que ele subiu aos céus, que pela fé em Jesus temos o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. Isso são coisas muito básicas, que nós já ouvimos tanto, e que espero que cada um de nós já conseguimos ter uma experiência em cada etapa desta. E é nisso que nós, como igreja, devemos crer. Tanto crianças, como jovens, como adultos, como idosos. Nós temos que ter a unidade da fé, nós temos que crer acima de qualquer coisa. Eu posso passar por algumas situações de dívidas, mas nunca posso duvidar da minha salvação. Eu nunca posso duvidar de que Jesus morreu e ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Eu não posso ter dúvida disso. E nós, às vezes, somos muito rasos. Porque quando nós perguntamos, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Nós tememos de falar, olha, além de Salvador, Ele é Senhor. Você sabe o que significa Senhor? Se nós olharmos para o tempo da escravidão, os escravos, existiam donos deles, eles faziam tudo aquilo que eles queriam, porque era Senhor deles. E muitas vezes, nós mesmos, nos esbarramos nesta parte dele ser Senhor da minha vida. Se Ele é Senhor, Ele tem que ditar. Aquilo que é propósito de Deus precisa estar na minha vida. Eu não posso ter dúvida disso. De forma alguma. A outra coisa muito importante, Deus quer que cheguemos ao pleno conhecimento do seu Filho. Vai aprofundando mais ainda. Nós já conhecemos o seu Filho, amém? Nós já o convidamos para ser Senhor e Salvador. Ou tem alguma área na sua vida que você não deixou Ele ser Senhor?
Eu me perguntei essa manhã. Eu tive que me fazer algumas perguntas que eu ia fazer para vocês. E eu tive que pensar se realmente ele estava sendo Senhor. Quando ele é Senhor, eu não tenho vontade própria. Eu vivo para fazer a vontade daquele que me enviou. E eu preciso ter esse encargo com alegria. Precisa ser com muita alegria. Se nós não o conhecemos, nem filhos de Deus nós somos. Então nós precisamos ter passado por isso. Mas Deus quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento. É um passo mais profundo, um pouquinho. E quais são os princípios que ele vem discorrendo aqui? Quem é Jesus Cristo para você? O que ele fez por você? O que representa a cruz de Cristo para você? O que representa a graça de Deus na sua vida? O que representa estar unido com Ele? Tudo que é dele é meu e tudo que é meu é dele. O que representa o poder da ressurreição? É nisso que muitas vezes nós não temos a unidade de conhecer e reconhecer ou de entender esses princípios. Quem é Jesus para você? Nossa, bispa, mas aí é... Mas vai aprofundando. O que ele fez por você? É pouco para que ele seja o Senhor e Salvador? O que representa a cruz? Hoje eu acho que foi a Cíntia, ela mandou na rede amarela, né? Um vídeo, áudio, né, de uma música e de Jesus passando pelo momento da cruz. E todas as vezes que a gente vê isso, parece assim um confronto tão grande. Quem viu esse áudio, esse vídeo? Sabe? O preço foi tão alto. E muitas vezes, para muitas vezes, esse padrão de Deus não ser conhecido pelo mundo através da igreja. O preço foi muito alto, a obediência foi em último grau. Ele chegou no último momento a suar gotas de sangue. E ele falou, olha, a minha vontade é não passar, mas eu vim para isso. Faça-se a tua vontade. Alguém olha aqui porque o meu desligou aqui. Qual é esse padrão? Muda aí para mim, por favor. Voltou. O que significa esse momento da cruz de Cristo para nós como igreja? O que significa a ressurreição? Uma coisa muito séria está acontecendo na mídia, né? E isso está sendo impregnado nos nossos filhos, e que se nós, como pais, não passarmos para os nossos filhos desde pequenininho, desde bebê, o padrão bíblico, quando ele chegar na adolescência, ele vai ter muitas dúvidas, mas muitas dúvidas, e vai crer naquilo que o mundo está pregando. Ele vai crer que há a possibilidade de eu escolher a trocar de sexo.
Ele vai crer que há possibilidade de eu ter nascido errado, num corpo errado. E agora está se tornando tão normal isso que está dizendo, que alguns, conversando com alguém, não sei, não me lembro quem, e ele falou, não, eu creio que algumas pessoas nascem com essa doença, crentes, pasmem. Eu falei, eu tenho certeza que Deus não errou. Quando ele inventou homem e mulher, macho e fêmea. Não tem a terceira opção. Essa terceira opção está sendo impregnada nas nossas casas, pelo padrão do mundo. E é isso que nós precisamos correr. Nós precisamos correr para inculcar na vida dos nossos filhos tudo isso que tem se levantado. E nós precisamos, porque se você não fizer isso, o seu filho vai ter problema seríssimo. Seríssimo. Para entender, quando ele entrar nesse momento, nessas fases que tem crise, ele vai pensar que ele pode estar tendo algum problema nisso. Então Deus quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento do seu filho. Nesses princípios, pleno conhecimento é um nível maior para nós como igreja. E nós temos que estar em unidade recebendo a mesma revelação. Nós precisamos pensar e ter a certeza das mesmas coisas. A terceira coisa, a varonilidade. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Se as duas primeiras metas que eu falei, elas eram doutrinárias. É uma coisa que se ensina para o novo convertido. Agora essa terceira já é uma coisa de experimentar. Unidade da fé no conhecimento de Cristo. Essa meta é uma meta prática. Que todos nós sejamos como Cristo, como Ele viveu, como Ele andou. Quem já leu aquele livro, Em Seus Passos que Faria Jesus? Eu li tem muitos anos. E sempre quando eu me vejo em uma situação que eu tenho dúvida, é a pergunta que vem na hora. Se Jesus estivesse aqui, Ele estivesse passando por isso que eu estou passando, como Ele faria? Quando nós fazemos esta pergunta, nós temos ela aqui. Nós temos. Mas quando nós fazemos esta pergunta, a resposta ela vem automaticamente. Automaticamente. O padrão que nos foi apresentado foi bem alto, né? E Deus quer que nós cheguemos lá. E quando nós alcançarmos isso, como nós seremos como igreja? Eu lembro daquele versículo, né? Que nós, como meninos agitados de um lado para outro, eu percebo que nós, nesse tempo, nós estávamos em um nível de entendimento muito rápido. Mas o pleno conhecimento da verdade vai nos falar de uma maturidade de entendimento. Vai nos falar de uma clareza que não tem dúvida, é muito claro aquilo que Deus está nos propondo. E o que Deus quer, e quando nós alcançarmos esse pleno conhecimento, nós vamos andar como igreja em maturidade. Em constância. Não vamos estar mudando de uma hora para outra. Mas nós vamos estar numa constância, numa maturidade espiritual, emocional, familiar. Nós podemos tirar um exemplo muito prático, né? Vai fazer 35 anos, agora em dezembro, que nós nos casamos. Eu estava pensando isso esses dias, né? Como que com 10, 12, 15 anos, o nosso pensamento era completamente diferente. Parece que a gente não estava satisfeito com nada.
Parece que tudo que a gente alcançava, parece que era muito pouco. E nós queríamos além. Mas vai chegando 20, 25, 30 anos. Fala, nossa, como que eu não tinha essa cabeça naquela época? Né? Quanto tempo eu perdi com algumas situações dentro do casamento, que a maturidade trouxe outra visão. E também isso espiritual. Quando nós somos novos, quando nós não temos uma clareza daquilo que a palavra de Deus diz, parece tudo muito confuso, parece que está faltando alguma coisa, e nós começamos com tantos argumentos, e nós começamos com tantas desculpas, mas é porque nós estamos no nível muito raso. Aquilo que é padrão bíblico não é padrão na nossa vida. O padrão nosso ainda não é o padrão da Bíblia. E quando nós chegamos, vamos caminhando, porque nós não chegamos ainda, estamos longe de chegar. Mas já caminhamos um pouco, nós podemos ver algumas pessoas passando por algumas situações, e nós vemos uma saída tão clara, tão rápida. Isso fala de uma maturidade que nós começamos a ter. A maior barreira para que esse alvo seja... Presta bem atenção nisso. A maior barreira para que esse alvo seja alcançado se chama erro. Essa é a maior barreira que nós temos para alcançar. Erro em quê? E aqui o apóstolo Paulo vai falar, né, das falsas doutrinas. Ele vai falar das heresias. E quando ele disse que Deus deu dons para pastores, mestres, vamos começar lá de cima? Deus concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, mestres, evangelistas. Para quê? Para ajudar o corpo, trazendo esse entendimento, trazendo essa revelação, que sozinho nós não podemos. Então ele vai falar dessas doutrinas, e era isso que ele estava muito preocupado, com esses jovens, com esses novos convertidos. Por isso que é a maior barreira. Mas quando a igreja, ela for edificada, ela tiver clareza da verdade bíblica, do padrão bíblico, com certeza, nós conseguiremos sair deste lugar. Olha para o seu irmão e fala assim, o erro vem pela falta do conhecimento, da identidade de Cristo. Olha para o seu irmão e fala para ele. Isso irá desviar você dessas verdades. Vamos falar de novo? O erro, pela falta do conhecimento, da identidade de Cristo, irá desviar você e eu dessas verdades. Mas diga para ele, Cristo é o nosso padrão. Você pode dizer isso mais forte? Você pode dizer isso com mais certeza? Se Cristo é o nosso padrão, nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer quais são esses princípios. E não podemos abrir mão dele. Agora é uma parte que eu fui muito confrontada e Deus me trouxe esse confronto, eu queria passar ele para os irmãos. Qual tem sido o seu padrão? Padrão de Deus ou padrão do mundo? E eu queria falar por etapas, aos adolescentes e aos jovens. Olha para mim, jovens e adolescentes. Você tem influenciado aonde você está? Com o padrão de Deus? Ou você tem sido influenciado?
Irmãos, isso é muito sério. Você tem sido influência, você tem conseguido mudar a mente, usando o padrão bíblico para os seus colegas de escola, ou eles, com o padrão do mundo, têm influenciado você? Mulheres, você tem vivido o padrão de Deus para nós como mulheres? Sendo submissa, ajudadora idônea, vivendo a mesma missão do seu esposo? Ou você tem se espelhado no feminismo? É sério isso, não é? É muito sério. Mas qual é a missão da mulher? São tantas, não é? Quando nós casamos, nós temos uma família, nós temos filhos. Nós temos que impregnar neles a cultura bíblica. Nós temos que ser ajudadoras idôneas, nós temos que mudar a atmosfera do nosso lar em alguns momentos. Parece pesado, mas eu acho muito mais pesado o que vem para os homens agora. Homem, você tem sido o supridor da sua casa? Tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Essa, para mim, é o mais pesado. Tem sido exemplo para os seus filhos? Ou você tem se moldado ao padrão do mundo? Porque tem homem que acha que ele trabalhando e pondo dinheiro em casa, ele já fez o papel dele. Esse é uma cultura do mundo, não é uma cultura bíblica. A cultura bíblica é diferente. Casais, nós temos vivido o melhor de Deus, que Deus planejou para nós como família? O seu lar é um pedacinho do céu? Ah, mas é porque você não conhece a minha esposa, é porque você não conhece o meu marido. Deus conhece. E a escolha foi sua. Então, o que nós devemos é viver o melhor de Deus. O que nós precisamos é viver o padrão de Deus. Porque o mundo está dizendo que o casamento está falido. A Bíblia não diz isso. E nós precisamos crer e gritar. Vizinhos do lado e do outro estão desesperados. Esperando algo da igreja. E muitas vezes nós não temos falado. Para cada idade, Deus deixou um padrão bíblico. O terceiro e último ponto. É dever dos santos seguir a verdade ensinada. É dever nosso, tudo aquilo que está na Bíblia, tudo aquilo que é padrão de Deus. É uma identidade bíblica. Nós precisamos viver. Nós precisamos alcançar. Repita assim, os ensinamentos que recebemos. Eles precisam produzir em nós uma mudança de vida genuína. Quanto tempo você tem de evangélico? Quanto tempo você tem de uma experiência com Deus? Temos alguns anos, não é, irmãos? Por que será que, como igreja, nós não alcançamos viver essa plenitude
em Deus. E eu cheguei, né, a um entendimento que nós não estamos realmente, como igreja, isso não está muito claro, ou nós não estamos querendo entender, ou nós não estamos querendo viver esse padrão bíblico. Porque se nós quiséssemos, nós estaríamos muito além. Olha essa cadeira vazia que está do seu lado. Se nós estivéssemos vivendo um padrão bíblico, não caberia lugar aqui. É muito duro isso para mim. Foi muito duro para mim. Eu acho que é muito duro para nós como igreja. Onde estão as pessoas da sua célula? Nós precisamos viver. Nós precisamos despojar do velho homem e renovar no espírito do entendimento da palavra de Deus. Muitas vezes não tem como entrar porque já está cheio. Então eu preciso me despojar de tudo isso para que algo entre e faça diferença. É revestir de um novo homem, criado segundo o padrão de Deus. E para terminar, para concluir esta palavra, a nossa verdadeira identidade em Cristo tem que nos conduzir sobremaneira a uma nova maneira de agir em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Nós precisamos, vou repetir, verdadeiramente ter essa identidade de Cristo, para que nós possamos ter uma nova maneira de agir conosco mesmo e com os nossos irmãos. Quando nós assumimos essa identidade somente para o nosso próprio benefício, nós estamos estabelecendo um evangelho por merecimento e não por graça. Quando nós pensamos só em nós, quando não tem essa unidade. Mas o propósito de Deus é que nós tenhamos essa nova identidade, tanto em relação a nós, pessoais, como ao nosso irmão. Aí sim, nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. Quando falo em unidade, eu sempre me lembro de Gênesis 7, quando o povo reuniu para fazer uma torre. Né? Imagine, naquela época, eles quererem fazer uma torre que chegasse aos céus. Era um absurdo. Mas eles colocaram em unidade. E porque eles estavam dentro do princípio da unidade. Presta atenção nisso. Eles não conheciam Deus. Eles não estavam fazendo para a glória de Deus. Mas eles estabeleceram algo dentro de uma unidade. Que eles estavam conseguindo. E Deus teve que ver, olhar e ver. E confundir aquele povo. Porque eles alcançariam tudo o que eles queriam fazer. Porque eles estavam dentro do princípio da unidade. O que nós poderíamos alcançar, irmãos? Vivendo essa verdadeira unidade que nós conhecemos. O que seria impossível para mim, para você? O que seria impossível para a sua família? O que seria impossível na sua casa? Nada. Amém?